Deus. Amém. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. 9h09, nós já estamos aqui com a nossa querida cantora missionária Vera Lúcia de Oliveira. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? Tudo bem, glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os ouvintes. Que o Senhor Deus os alcance. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, é uma alegria, um prazer tê-la conosco nesta manhã abençoada no programa Falando de Jesus, uma história de amor. Hoje é 28 de julho de 2026. Até aqui nos ajudou o Senhor. Gratidão ao nosso Deus em primeiro lugar e gratidão a todos que sempre estão nos acompanhando pelo nosso aplicativo no Radiosnet e também pelo nosso website. Cantora abençoada, missionária de Jesus, Vera Lúcia de Oliveira. De onde você está nos abençoando, querida? Paracaízes, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, que bênção! Povo lindo, abençoado. É uma terra abençoadíssima que produz um abacaxi delicioso. É um dos frutos, né? Sim. Que bênção, amada. Maravilha. E como Eu gosto muito. aqui nós também, viu, minha irmã? Olha, que Deus abençoe todos os vendedores, né? Isso, os caminhoneiros que traz as bênçãos e levam as bênçãos, né? Isso, pelas estradas, pelas rodovias do nosso Brasil e de todos os países. Que Deus abençoe os nossos queridos vendedores, também os nossos caminhoneiros. É bênção de Deus. Querida, e como está o tempo aí na sua cidade nesse momento? É lindo, o tempo está bonito. Tem um sol, assim, não está muito forte, mas tem sol, tá bonito o tempo. Ai, que Graças a maravilha, Deus. glória a Deus. Bem-amada cantora missionária Vera Lúcia de Oliveira, você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor, quando é exatamente 9h11, horário de Brasília. Fica à vontade, querida. Conta para nós essa linda história de amor. Deus. Essa linda história de amor que a menina Vera Lúcia tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que deu início? Pois é. Primeiramente, né, eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês, né, que estão nos acompanhando agora. E pedir ao Senhor que retribua em bênçãos e vitórias, que dê um dia abençoado para todos vocês. E história de amor é a coisa mais linda que existe, né, minha querida? Verdade. Porque, falando em história de amor, não existe aquela que é comparada com o amor de Jesus por nós, né? E justamente por isso, a minha história de amor, ao mesmo tempo que é triste, é linda, né? Porque quando Jesus me chamou, eu estava, né, numa situação meio delicada, e o Senhor, Ele me resgatou de algo. Não que eu fosse aquela pessoa que fosse de ficar no mundo, fazendo tudo de errado. Não, a criação da nossa mãe, nós fomos criados em casa simples, né? Uma casa simples. Meu pai, muito trabalhador, sofredor, mas honesto, direito, nos ensinou, né, o que é verdade, o que é respeitar o próximo. Isso nós tivemos em casa, graças a Deus. Mas nós fomos criados, minha amada, em casa de estudo, nós temos história, tanto eu como a cantora Lúcia Oliveira, que é minha irmã, né? Então, o que acontece? Quando Deus me chamou para essa obra, foi triste e lindo, porque Ele já tinha me escolhido, já tinha me chamado, né? Minha mãe recebia que eu era escolhida desde o ventre da minha mãe, ela me contou isso. E o nosso adversário tentou tirar minha vida por várias vezes, né? Uma vez foi no Rio, nós morávamos em casa de usina, né? Usina Paineiras. E foi no mar, né? No Rio. E não conseguiu. Outra vez nós estávamos vindo para o culto, ele também quase tirou minha vida. Eu fiquei voando no ar, só segurando com as minhas pernas em cima do caminhão, porque naquela época era assim, né? Tudo dificultoso. E fiquei voando por uns minutos, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor me segurou, ele não deixou eu cair. E ali seguiu nossas vidas. Eu era adolescente, né? E depois, como todos, né,
um casamento, é normal. Porém, eu já era escolhida. Glória a Deus. Em 2010, para encurtar um pouco, o inimigo quase tirou minha vida quando tinha mais ou menos 20 anos. Eu fui parar no hospital. Não sei se vai ter tempo para tantos, né? Mas eu fui parar no hospital pela morte, né? Pela vida de um homem. Eu fui realmente. Fizeram uma situação para a morte minha, mas Deus não deixou. E nessa situação eu fui parar no hospital muito mal mesmo. Muito mal. Eu perdi 4 litros de sangue e fiquei só com um no corpo. E Deus, ele foi isso. Quando eu fui socorrida, os médicos deram 99,9 para a morte. Só uma chance de vida. E nessa uma chance de vida, o Senhor estava ali. E quando eles me socorreram, que me levaram para a cirurgia, ali eu tinha uma amiga que ela trabalhava no centro cirúrgico. Por isso eu soube de tudo isso. Certo. Tá me ouvindo bem aí, amiga? Alô? Oi, fica à vontade, querida. Amém. Aí que ela me contou tudo. Ela falou que quando eu cheguei lá, os médicos falaram assim, me levaram para a cirurgia. E ali, naquela cirurgia, eu simplesmente morri durante 1 hora. Só entende essas coisas quem é espiritual. Verdade. E ali, naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, porque ainda dói em mim, né? O Senhor, o anjo do Senhor, quando para os médicos não teve mais jeito, usou todos os aparelhos, não teve jeito de trazer-me mais, né, esse mundo. Ali o anjo do Senhor segurou nas minhas mãos e foi me levando. E quando ele foi me levando, foi a coisa mais linda desse mundo. Eu senti algo muito lindo, muito gostoso. Meu Deus. E ele foi me levando sem falar nada. Quando chegou a uma extremidade bem alta, ele parou. E ele falou assim, filha, o que tu vês? Eu falei assim, eu vejo muitas árvores. Verdinho, brilha, mas brilha muito. Ele falou assim, disseste bem, volta, você vai colher os frutos daquelas árvores. Aleluia. Glórias a Deus. E mais uma vez, ele perguntou a mesma coisa. 1, 2, 3 vezes. Mais 3 eu respondi a mesma coisa. E ele falou, disseste bem, volta, não é chegada a sua hora. Você vai colher os frutos daquelas árvores. E até então eu não sabia. E quando ele soltou minha mão, eu desci para baixo. Porque eu subi lentamente para baixo, foi com tudo. E ali eu voltei ao meu corpo. E os médicos não entenderam nada. Eles se assustaram e falaram assim, meu Deus, eu sou católico, apostólico, romano, mas hoje eu vi milagre. Deus tem milagre para esta mulher. Deus tem obra na terra com esta mulher. Porque nós hoje precisamos um milagre. E eu ainda fiquei 3 dias no CTI morno. E para a glória do Senhor Jesus, 9 dias no hospital. E fui para casa. E continuei minha vida. Em 2010, Sim. Em 2010, o Senhor, eu não vou ter que contar tudo que não vai dar tempo. Mas eu fui com minha filha para a igreja. Continuei levando ela, que ela estava caminhando. Eu, na época, fui impedida, né, de ir, não podia ir. Sim. Mas aí ela pediu para eu conduzir ela, que estava chegando tarde. Eu fui. Quando eu cheguei lá, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Culto maravilhoso. Aquele culto de campanha, sabe? Aquele culto abençoado mesmo. A presença de Deus muito forte. E eu fui 1 campanha, 2 campanhas, lá de 3 campanhas, eu não resisti. Mesmo sendo proibida de aceitar Jesus. Eu não ouvi mais isso naquele dia, naquela noite, perdão. E quando a irmã que fazia, hoje já foi para a glória,
ela fazia campanha, ela fez o apelo. Eu tinha falado algo com o Senhor: Senhor, se for da tua vontade, minha mão vai ficar leve igual uma pluma. Esse é o sinal de eu te aceitar, que nada vai me acontecer. E eu não tinha aceitado Jesus ainda como meu Salvador. Quando eu cheguei a fazer isso, foi muito lindo. Porque na hora do apelo, eu estava com aquelas saias, não tinha aquelas saias de 4 pontas? Sim. Não sei se a irmã conhece. Uhum. Conheceu. Lembro. Na época, né? Era todo mundo usando aquela saia de 4 pontas. E eu estava com a saia daquela de 4 pontas. E ele me colocar na minha mente o seguinte: olha, não vai lá na frente não, que eu vou te envergonhar, vou levantar sua saia. Eu falei: já sei de que é essa voz. Menina, peguei uma ponta, amarrei de um lado, peguei a outra, amarrei de outra. Que história, meu pai. Levantei as minhas mãos para o céu e falei: Jesus, eu te aceito. E fui lá na frente, pedi o microfone à mulher. Eu nunca entendo como que eu consegui fazer isso. Pedi o microfone da mulher que estava, né, a irmã Imaculada, mulher de Deus, serva do Senhor, que já foi para a glória, mas deixou um legado lindo. Eu pedi o microfone a ela e falei para a igreja. Falei: igreja, o inimigo quis me envergonhar e me parar para mim não aceitar Jesus como meu Salvador. Mas eu digo para ele agora: Jesus venceu você. E a partir de hoje eu sigo o Senhor. Menina, foi coisa linda. E aí Deus me deu aquela força. Cheguei em casa, comecei. Isso é uma história de amor linda por Jesus. E quando eu cheguei em casa, minha filha, fui até a madrugada cortando as minhas roupas, minhas calças, aquelas calças que eu usava muito pós-calçário, cortando aquelas calças e emendando, fazendo saia para não usar mais, que era uma Assembleia de Deus. Hoje se usa, né? Mas naquela época não usava. E eu cortei aquilo, fechei na máquina rápido. No outro dia eu estava de sainha, de blusinha, feliz da vida. Aí o que acontece? Logo depois, né, começou então a minha história de amor. O Senhor me chamando para gravar um CD. E o Senhor falando comigo através de vasos. Ele falava comigo em sonhos e através de vasos. Eu não queria aceitar. Porque existem muitas histórias hoje, né? Naquele tempo, era pior ainda. Se você tinha uma pessoa que estava fazendo, a outra fazia, era inveja. Estava imitando. Eu não queria. Eu fiquei 1 ano sem ele falando comigo. Até que ele trouxe alguém de muito longe. Eu lembro na época, teve uma festividade. E ele trouxe uma pessoa daquelas que era um homem com aquelas roupas. Ele era de outro lugar, de outro país. Sim. E eu falei com o Senhor: Senhor, se for da tua vontade mesmo isso que está acontecendo, o Senhor envia alguém que não me conhece, que nunca me viu. Porque assim eu vou entender, eu vou te obedecer, que aí eu não vou temer ninguém. Minha irmã, ele trouxe um do púlpito lá de cima e veio rodando até mim e falou comigo e me entregou. Menina, foi coisa linda de Deus. Tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro como se fosse hoje. Ele veio rodando, parou na minha frente e falou assim: mulher de Deus, por que tu estás a temar? Aí falou assim, aí voltou a fala e falou: filha minha, eu tenho usado dos meus para falar contigo, que a obra é grande. Que lindo. Bem assim, que a obra é grande e aonde você não puder ir, a tua voz vai alcançar. E eu, Senhor, teu Deus, farei milagres e proezas. Através da tua voz, eu levantarei os caídos, eu salvarei as vidas, eu curarei, eu, o Senhor, restaurarei vidas através da tua voz. E eu fiquei assim, sabe, estacionada, sem saber. E aí ele falou assim: e se tu não aceitar, eu te levarei pro leito. Aí eu falei assim: então não tem mais jeito. E ele falou assim: eu vejo um CD rodando aqui com o teu nome. Teu nome não é Vera Lúcia? Aí quando eu falei assim: sim, Senhor, eu obedeço. Aí a partir daquele momento eu falei que eu obedeci ao Senhor. Passei muitas lutas para cumprir. E Deus me deu, né,
né? Deus trazia vasos para confirmar. E um dia ele trouxe outro casal de cantores de Linhares e confirmou tudo para a minha vida que o Senhor falou. E falou do CD, e falou tudo que eu precisava ouvir. E ainda falou assim, depois que entregou tudo do Senhor, falou assim: não temas tu, homem, porque eu sou o teu Deus. Eu te escolhi. Eu sou o teu Deus. Eu te livrei da morte. Eu me lembro até hoje. Eu te livrei da morte. Eu sou o teu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí quando ele falou assim, minha filha, eu desabei a chorar. E falei: meu Deus, que coisa linda. Eu tão pequenina, eu não me sentia capaz, amada. Aleluia. E não sinto. É Deus por ir na minha vida, eu não sinto. Acredita, se você conviver amada. comigo dia a dia, você vai ver a pessoa simples que eu sou. Eu não me sentia capaz. Nós somos, amada. Glória a Deus. E falei com o Senhor, falei: Senhor, se o Senhor me escolheu, se o Senhor me chamou, se foi o Senhor que falou comigo, então o Senhor não é Deus pela metade. Eu falei: se foi o Senhor que falou comigo, Deus, então eu vou colocar o nome desse CD, Sou o Teu Deus. Por isso que é o nome do meu CD. Sou Teu Deus. Glória a Deus. É uma história de amor. E eu falei com ele: Deus, tu me conheces. Se foi o Senhor que me chamou, então o Senhor não é Deus pela metade. Eu não quero letra de ninguém. Minha amada, 15 dias. Em 15 dias ele me deu 11 letras para a glória do Senhor Jesus. Em 15 dias. Eu acredito, ele me deu 11 letras. Uma eu dei para um amigo e gravei 10 letras, 10 louvores. E do jeitinho que ele me deu, está lá no canal no YouTube. Eu coloquei, só passei para a gravadora, eu quero assim, eles falaram assim: vamos colocar assim, mudar isso aqui para ficar melhor para venda. Eu falei: eu não estou gravando para venda. Eu estou gravando pelo meu Senhor. O intuito aqui é de alcançar as vidas, alcançar as almas. Eu não estou gravando por dinheiro. Não é essa a minha situação. Meu foco é as almas. Minha amada, para a glória do Senhor Jesus, naquela época, eu não sabia nada mesmo de música, nada. Eu não sabia nem como agir, como colocar em redes sociais, tanto que eu não teve como, né, gente? Não sabia, não teve Estamos como. aprendendo agora, né, amada? Isso, amiga, eu ainda não sei, né? Mas naquela época era bem pior. Sim. E aí, minha querida, para a glória do Senhor Jesus, foi bênção. Eu viajei um tempo, né? E foi lindo. Eu não cobrava e não cobro. O que eu peço às pessoas aonde me levam é que me dê condições de ir e voltar. Não cobro para fazer a obra de Deus, né? E fiz com amor, com carinho. Os louvores são lindos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Tem uma história de amor na faixa número 5. Eu sou teu Deus, na faixa número 5, que uma pessoa foi no lançamento, comprou um CD, deu para a patroa dela. Olha que coisa linda. Deu para a patroa dela. E a patroa dela, eu não sabia, estava enferma. Aí, passou um tempo, essa mulher ligou para mim, a patroa dela, na época. Ligou para mim: cantora Vera, eu falo com a cantora Vera? Eu falei: sim, pois não, quem deseja? Aí ela falou que a moça que trabalhava com ela, a secretária que trabalhava com ela, deu um CD a ela. E ela colocou aquele louvor, né, aquele CD para tocar, e na faixa número 5, ela disse que ela sentiu algo tão forte, que ela ajoelhou perto da cama dela e começou a orar ao Senhor com aquele louvor tocando. E ela disse que ela foi curada do câncer do seio. Ela estava com câncer do seio. Meu Pai. Olha que história de amor linda. E o Senhor tinha falado: através do meu louvor, ele ia salvar, ia libertar as vidas, levantar a caída, ia curar, ia fazer milagres e proezas. E aí, foi o primeiro que a pessoa me falou. E ela falou: cantora, pode dar o testemunho que o Senhor me curou através desse louvor seu.
Eu estou aqui para agradecer. Só que na época que eu guardei isso tudo, estava no meu aparelho, meu celular, e inclusive eu tinha muitos cantores que tiraram fotos, mas ele foi roubado. Então eu perdi. Sim. Então, minha linda, é uma história de amor muito grande que eu tenho com o meu Senhor, mas o Senhor teve comigo primeiro. E aí, em 2010, gravamos esse CD e continuamos sendo servo. Aconteceram muitas coisas que a gente sabe que na caminhada com Deus acontecem muitas coisas. O nosso adversário sempre vai tentar nos parar, sempre vai usar pessoas, sempre vai colocar situações. E passei um tempo só louvando o Senhor e não quis mais gravar nem CD. Parei naquele dali. E as pessoas pedindo outro, quando vai sair o segundo? Eu falei assim, por enquanto não, estou orando a Deus. E não gravei outro CD. Sim. Aí, minha amada, coisa linda, né? Muito linda. Quando foi, eu continuei adorando o Senhor, louvando o Senhor, né? Mesmo em muitas lutas, mas não afastei do meu Deus. Passou-se os anos. Quando foi em 2023, começaram as pessoas pedindo, olha o mistério. Começaram as pessoas pedindo, né? O meu louvor do CD. Olha que... Eu não queria cantar mais os meus louvores do CD. E as meninas na minha igreja, as irmãzinhas, pedindo para eu louvar, sempre elas pediam. E eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, eu louvo os outros louvores, as pessoas querendo que eu louvo o meu louvor. Mas esses louvores ficou lá no passado, tantos louvores, que ficou lá 10 louvores, eu deixei para lá assim, sabe? Sim. Olha que coisa horrenda, irmã, que eu estava fazendo. Aí, minha irmã, foi coisa linda. O Senhor veio no meu sonho e me deu uma cobrada legal. E me cobrou que eu acordei com lágrimas. E ele falou assim, filha, ele me veio no meu sonho 2 vezes. E essa vez ele falou assim, filha, eu não te dei algo para ficar dentro de gaveta. Eu não te dei algo para você fazer do seu jeito. É tremendo, não é? Com certeza. Eu falei assim, mas como, Senhor? Eu estou fazendo a tua obra. E aí aquilo me doeu na alma. Eu comecei a chorar. Ele me abraçou. E falou, faça do meu jeito. Glória a Deus. E eu acordei chorando. E ele falou comigo para me pegar um louvor dos que eu tinha. Olha só, hein? Para eu pegar um louvor dos que eu tinha. Ir para internet, para redes sociais, colocar o louvor que ele ia me ensinar. Que bênção, minha irmã, amiga, que mistério tremendo. Eu sem saber, ele foi me guiando. Isso no final de 2023. No final de 2023. Ele me ensinou, aí eu peguei e falei assim, meu Deus, então procurei saber como que, tipo assim, o que era o aplicativo que fazia isso. Aí minha filha falou, mãe, o que faz isso aí que eu sei é o CapCut. Eu falei, ah, tá. Então eu vou mexer nesse trem, o Senhor vai me ensinar. Minha amiga, ele me ensinou mesmo, oh meu pai, quando eu lembro disso, que coisa linda. É uma história de amor mesmo. Ele me ensinou mesmo. Eu fui para lá, não tinha mais a minha capa. Eu tenho até hoje as capas aqui do meu CD, que eu não fiz mais. Pra você ver, eu tenho as capas, mas não fiz mais. Então eu peguei uma capa daquela ali, tirei a foto, olha só, fui pro CapCut, peguei o louvor. Aí eu falei assim, vou pegar um louvor que eu nunca louvei. Sendo meu, eu nunca louvei. Eu peguei ele, a primeira faixa é Não Desista, o nome dele, Não Desista. E aí eu peguei a primeira faixa, que eu nunca tinha louvado ele, fiz o que eu tinha que fazer no CapCut, fui aí pesquisei com as meninas, com as pessoas, qual era o aplicativo mais difícil de visualizações. Aí elas falaram assim, o canal YouTube, porque quando você entra lá, já é para procurar o que você quer. Minha querida, amados ouvintes, servos de Deus, esse Deus é lindo. Coloquei lá,
Falei, então é nesse que eu vou colocar. Porque se foi Deus que falou comigo no meu sonho, é Ele que vai tomar a direção. Só fiz a minha parte, coloquei lá, minha amiga, para a glória do Senhor Jesus. Todo santo dia era 1000 visualizações. Olha que Todo bênção. santo dia, 1000 visualizações. Para a glória de Deus. Se eu não me engano, foi em meses. Tem até lá, não vou falar assim para não errar o mês, mas foi em meses que ele alcançou 50.000 visualizações. Que maravilha, minha irmã. Graças Esse a louvor, Deus. você pode ir lá, ele está lá. É Não Desista. Para a glória do Senhor Jesus. E foi crescendo, e o canal foi crescendo, e eu sem saber mexer, fui dando um jeitinho, colocando um short ali, e fui colocando outro, fui colocando, mas foi um segredo isso, louvor. Que o Senhor quis dizer assim para mim, não é para você parar, eu sou contigo. Ele sempre falou. E aí, minha querida, em 2023, né? Aí quando foi agora, o Senhor me deu outro sonho. E nesse sonho, eu tinha 4 cargos na minha igreja. Né? Eu não tinha muito o que pensar em fazer muitas coisas. Eu ia nas igrejas que me convidavam para ministrar e para louvar. E o resto era na minha igreja mesmo. Eu ficava ali, porque eu tinha os cargos, eu era regente, eu era professora da escola bíblica dominical, a única mulher no meio de 3 professores. Eu era uma das que dirigia a consagração, entendeu? Então isso aí foi uma situação assim que eu tive que decidir depois desse sonho, entendeu? Eu entreguei esses cargos para eu fazer algo do Senhor hoje. Mas como foi? Um sonho é incrível, né, amada? Verdade, mas o Senhor falou muito comigo no sonho. Ele veio no meu sonho novamente. E ele falou comigo assim, filha, ele apresentou, eu estava assim, nós vínhamos caminhando, tá ouvindo bem aí, minha amiga? Sim, fica à vontade, querida. Amém, glórias a Deus. Eu vinha caminhando, olha que coisa linda, junto com uma multidão de pessoas, numa estrada de chão, e ali, as pessoas tudo, não tem as pessoas ficam conversando uma com a outra, como tá caminhando, interagindo. Sim. Isso. E tinha um lugar que nós tínhamos que parar para conversar como que a gente ia fazer. Segundo o nosso pastor na época, assim, no sonho. Sim. Tinha escolhido um lugar, uma casa, um lugar onde tivesse muitas pessoas, mas era um lugar que tinha, assim, era uma casa, mas uma casa que não tinha teto, ou seja, é o mundo, né, amiga? Ela era uma casa, mas ela tinha um lugar, assim, todo certinho, direitinho, um lugar da gente sentar, porém não tinha teto. Só tinha um cômodozinho do lado que guardava as coisas. E aí falaram até que aquele cômodo a gente não mexia, era um cômodo onde guardava, tipo assim, não tem sempre um lugar que guarda uma bagunça, assim, o quarto da bagunça, vamos dizer. Isso. Ferramentas, essas coisas. Então era assim. E aquela multidão estava designada a ir até ali. E vinha caminhando. Eles conversando com o outro. E eu vinha mais na frente, exatamente pensando, Senhor, falando com ele em pensamento, Senhor, nós estamos fazendo tão pouco. E nós temos que fazer porque o Senhor vai voltar. E nós temos que buscar as vidas. Eu pensando ali e caminhando. Tipo uma oração em espírito com ele, né? Sim. Eu falando, Senhor, eu me sinto triste, porque muitas vidas, né, caminhando agora, e muitas não sabem nem para onde ir. Eu pensando e caminhando. De repente, eu falando assim comigo, né, tão triste, Senhor, porque a gente está fazendo tão pouco para o Senhor. Aí encostou do meu lado, minha amada, querida do Senhor. Meu Pai. Encostou aquele homem do meu lado. E abraçou meu braço e foi caminhando comigo. Oh, meu Deus. Que missão, que visão tremenda, né, minha irmã? Que maravilha, irmã. Eu me emociono. Porque era toda a roupa dele, aquelas vestes igual antigamente. Aquele vestão com aquele cinto amarrado.
Um cajado na mão, oh meu Deus. Meu Pai do céu, coisa linda. Um cajado na mão, um chapelão que eu não vi o rosto dele. Mas a voz eu conheci, sabe? A gente conhece a voz do nosso pastor. Glória a Deus. E ali eu ouvindo ele abraçou meu braço e falou assim, filha. Mas quando ele falou filha, aquela coisa, aquela paz, aquela alegria entrou no meu coração. Por isso essas lágrimas agora de alegria. E ele falou assim, filha, por que você não está fazendo como eu mandei? E eu falava assim, pastor, eu não posso ter hierarquia, pastor, porque eu sempre fui uma pessoa muito obediente, sabe? Aí ele falou assim, filha, eu te escolhi e te mandei. É para você fazer do jeito que eu mandei, do jeito que eu te dei. E eu repeti, mas pastor, eu não posso ter hierarquia. Eu repetia isso. E ele falou assim, filha, faça, quando ele falou assim, faça, acabou lá dentro da minha alma. Faça do jeito que eu te mandei. Eu vou te ajudar. Eu vou dar um jeitinho, eu vou te ajudar. E me abraçou. Quando ele me abraçou, eu falei assim, pastor, se o senhor vai me ajudar, então eu creio e eu faço do teu jeito. E quando eu olhei que eu procurei, ele sumiu. Do jeito que ele chegou, ele sumiu. Meu Pai. E eu fiquei com aquilo na mente. Fui para onde o pessoal estava. Desculpe, irmã. Fica à vontade. Aí quando eu fui, eles estavam todos sentados. Eu estou contando agora, irmãos, a história que eu desejei contar em redes sociais, que eu falei que ainda vou contar. Glória a Deus. E aí, quando eu estou te dando em primeira mão, minha amiga, essa coisa linda, tá? Que você vai entender por que uma veio visão. o louvor decisão. Aí, quando eu cheguei, que eu sentei mais uma vez, aquele povo que vinha caminhando já estava todos sentados. Tipo que me esperando. E eu cheguei e sentei à frente, tinha uma madeira, você não tem aquelas árvores que eles colocam assim deitado, que servem de banco? Sim, os troncos. Sim, exatamente, aquela árvore. Eu sentei ali olhando para aquele povo na minha frente. E meditando no que o Senhor tinha falado comigo, porque eu tive entendimento que era o anjo do Senhor falando comigo. Era o pastor, o Senhor mesmo. Aí, eu olhando para aquele povo, amiga, de repente, começou um bebê chorando no meio daquele povo. Mas eu não via o bebê, eu só ouvia a voz. E todos falando assim, entrega para ela, ó, isso é forte, tá, minha querida? Isso é forte. Meu Deus. Entrega para ela que o bebê é dela. Eu falei assim, eu bebê a essas alturas? Eu não, já sou vó. Aí disse que a história era para agora, né? Era um presente, né, que estava te entregando. Isso, presente. Aí eu falei assim, eu? De jeito nenhum, esse bebê não é meu, eu sou vó, como que eu vou ter uma criança chorando para dar mamar? Ai, meu Deus, foi engraçado. Aí elas falaram assim, é seu sim, pode pegar. Quando elas falaram seu sim, jogou para mim, amiga. Quando jogou para mim, eu peguei o bebê e eu ainda fiz uma coisa que eu não deveria fazer, mas eu sou muito sincera, eu tenho que falar. Sim. Eu dei risada. Igual a Ana, né? Sim. Eu dei risada e falei assim, vê se eu vou ter leite aqui para dar para esse bebê de jeito nenhum. Minha amiga, quando eu coloquei, debochei e botei no peito. Sim, amada. Quando eu interessante. Coloquei aqui, minha filha, para mamar, o meu seio encheu, o bebê encheu. E aquela criança mamava de Que lindo, irmã. Meu Pai do céu. Que coisa linda. Minha querida. Uma visão tremenda. Aquele da criança engolindo aquele mamar e não parava. E o peito cheio, não parava. Até que a criança encheu, né? Se encheu mesmo. Sim. E aí, o que eu fiz? Desobediente. Peguei e falei assim, agora sim, já dei de mamar, toma. Na hora que eu ia jogar, que eu cheguei a jogar assim, minha querida, meu Deus, isso me arrepia. Eu vou falar agora. Amada, sim, continue. Oi. Não, continue, depois eu pergunto. Fala. Sim. Quando depois você vai entender, você está entendendo o mistério. Sim, estou. Quando eu joguei de volta a criança, eu ouvi, lembra do quartinho? Sim.
no quarto escuro, eu ouvi uma voz e uma mão esticou igual um elástico para pegar a criança. Aí falou assim, agora eu mato ela. Nossa, meu pai do céu, meu Deus. Quando falou assim, minha querida, eu falei assim, eu conheço essa voz. E peguei o bebê com toda a força e abracei no meu peito e eu acordei chorando. Amiga, quando eu acordei chorando, o Senhor falou novamente comigo, me deu o esclarecimento. Sabe por quê, filho? Que aquele povo vinha caminhando é a caminhada até chegar ao céu. Sabe por quê que não tinha, a casa não tinha teto? Porque é o campo missionário, é o campo de fazer a obra de Deus. E eu, impedida, porque eu estava cheia de carro, parada no canto só, sem fazer o ídolo do Senhor. Porque quando o Senhor te escolhe, eu digo agora para vocês que estão me ouvindo, se o Senhor te escolheu, não é para você ficar prostrado, não é para você ficar parado, é para você avançar, você é ferramenta de Deus na terra. Porque a palavra de Deus diz, em João 4:23, que o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e verdade, porque o Pai é espírito, e ele importa, ou seja, ele quer que os que o adorem, o adorem espírito e verdade. Glória a Deus, então, eu vi esse sonho espiritual, o Senhor falando comigo, que ali, aquela mão, é o nosso adversário querendo matar. A criança é o meu ministério, é o meu ministério, que eu estava deixando ficar aqui parado, o que Deus me deu. Estava fazendo na igreja, mas não foi assim que Deus me deu, igual ele falou. E aí, minha querida, o Senhor falava novamente comigo e eu peguei. Eu estou muito bem fazendo minhas coisas. Olha que coisa linda, hein? Acordei chorando, dobrei o joelho, pedi perdão ao Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quiser de mim. Só me dê forças, me ajuda para que eu não venha temer o homem. Temer o homem, gente, não é o seu pastor, não é? É aqueles que se levantam contra você. É aqueles que querem te parar de qualquer jeito. Porque eu sempre falo, nós temos que lembrar que nós somos corpo, espírito e alma. Né? Verdade. A carne faz as coisas da carne. O Espírito é de Deus. Se você não deixar o Espírito de Deus comunicar com o seu, você não vai. A palavra de Deus diz que só entende as coisas do Espírito quem está em Espírito. Né? E você tem que saber conduzir a sua alma, porque a única coisa que você tem é a sua alma. Porque o corpo veio do pó, vai voltar para o pó. O Espírito é de Deus, vai voltar a Deus. Mas e a sua alma? Para onde ela vai? Você decidiu para onde a sua alma vai? Meu Pai. É você que decide. A única coisa que é sua, nesse corpo humano aqui, é a sua alma. Então, eu comuniquei com o Espírito de Deus e Deus falou comigo no profundo depois desse sonho. E eu estava fazendo agora, vem o segredo, vem a revelação do louvor decisão. Lembra? Do louvor decisão. O que aconteceu? Eu estou muito bem fazendo as minhas coisas. Deus me dá... Gente, eu não sento para fazer letra, não. Eu não pego caneta e lápis e caderno para fazer letra, não. O Senhor desce na minha mente com letra, melodia, tudinho. A gravadora só executa o que eu passo para ela. Para a glória do Senhor Jesus. Que bênção. E o louvor decisão, depois desse sonho, desceu. E eu simplesmente fiquei com ele na minha mente. Não coloquei no papel. Por uns meses, eu falei, meu Deus, isso é um louvor que Deus me deu. E no outro dia, ficou um na minha mente. Esse é mistério, tá? Ficou um aqui na minha mente. Gente, que doideira é essa? Que não sai da minha mente? Minha amiga, sim. Deus é lindo, o Espírito Santo de Deus é lindo. Gente, quando o Espírito Santo de Deus está falando com você, pare para ouvi-lo. Ele se comunica através do seu espírito. Glória. Aí, o que acontece? Eu parei e falei assim, peraí, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que está falando comigo?
Esse é para o louvor que desceu, que está na minha mente? Amiga, quando foi à noite, eu fui na casa do sobrinho meu, Nathaniel. Ele toca muito bem, ele é instrumentista da minha igreja. Aí ele falou assim, tia, Sara, que essa hora? Eu falei assim, meu filho, é um mistério de Deus. Deus me deu um louvor e tem É desse jeitinho, amada, é desse jeito. Não é verdade? Eu sei que depois você tem algo a falar e eu vou te ouvir. Aí o não saiu da minha mente, ele falou assim, tia, vem cá. Pegou o violão e a esposa dele pegou o teclado. Falou, tia. Aí ele falou assim, Kelly, deixa eu só no violão primeiro. Aí ele pegou o violão, minha amiga, parece que ele já conheceu. Quando Deus está no negócio, é a coisa mais linda que tem. Ele prepara tudo. Aí meu sobrinho foi pegando, eu fui com minha irmã, vamos dizer, foi a cereja do bolo. Glória a Deus. Foi a cereja do bolo. E ficou a coisa mais linda. Oh, glória a Deus. Deus é perfeito, minha irmã. irmã. A glória do Senhor Jesus. Minha querida, e agora? Não tinha condições, como que eu vou fazer, Jesus? Pensei que eu não ia gravar tão cedo. O Senhor me entregou algo através de uma irmã e falou que via. Olha só, hein? Que via. Eu nem pensava em gravar ainda. Ela falou assim, irmã, eu vou te entregar algo agora que eu sei que você vai dizer assim que não. Ela falou assim, eu via você com um louvor novo e você fazendo um clipe. Olha só. Olha que mistério. Você fazendo um clipe. Coisa linda de Jesus. Você fazendo um clipe de cantora profissional. Você estava numa praia com vestido assim. Ai, meu pai do céu. Coisa linda, minha irmã. Eu acredito, assim, você fazia assim, o vestido chega, balançava e era a coisa mais linda. Minha irmã, eu falei pra ela assim, eu não sou mulher de pouca fé não, tá? Mas na hora, eu falei assim, minha irmã, o clipe profissional. Eu falei, o clipe profissional, oh meu Deus, quem sou eu? Mas não tirei a honra de Deus. Eu falei, só por Deus mesmo. Minha irmã, daí, minha filha, Deus foi conduzindo. Uma gravadora de São Paulo entrou em contato comigo. Olha que lindo. E me ofereceu um pacote. No pacote não tinha violino, não tinha back vocal e não tinha um outro instrumento lá que eu até esqueci. Eram 3, faltava. Aí, do nada, eu fechei com eles. Era uma promoção que estavam fazendo. Eu gostei. Né? Afro Music, isso mesmo. Aí, menino, fechei com eles. Eles pediram, né, a guia, claro, eu fiz, mandei pra eles no celular, mas aí depois eu descobri que eu ia ter que gravar aqui. Menina, mandei pra eles. E pedi a eles pra eles usarem exatamente conforme o meu sobrinho, mandei, conforme o meu sobrinho começou, tirou. Fez a base. O seu sobrinho fez a base. Sim, meu amor. Aí pedi a ele pra fazer assim, minha querida. Foi lindo demais, sabe? Eles falaram assim, que bom, você já tá dando tudo. Assim. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, ai meu Deus, coisa linda. Sim. Falou comigo assim, filha, faça completo. Minha irmã, eu tirei uma fé de onde não tinha. Não é assim a fé, a existência daquilo que não se vê, mas que se espera? Falei, Deus, o Senhor falou, eu acredito. Eu falei com o rapaz, eu falei, senhora, que os instrumentos que faltou aí você vai colocar. Eu quero back vocal, eu quero violino. Eu não tinha dinheiro, não. Quero back vocal, quero violino e quero esse outro aí. Quero todos, pode colocar. Tudo bem, cantora, a senhora manda. Eu falei, eu não, Jesus. Sim. Aí, minha filha, pedi pra fazer, ficou a coisa mais linda desse mundo. Glória a Deus. Aí eu falei assim, Senhor, dobrei o meu joelho, pra glória de Deus. Estou te dando em primeira mão o que eu ainda vou fazer o culto aqui e vou contar, tá, minha amiga? Amém. Isso é informação de ouro, tá? Porque veio do céu. Que bênção. Aí, minha amiga, foi lindo. Eu dobrei o meu joelho. Menino, só entende as coisas de Jesus. Quem já passou pelo mistério ou tá passando, minha irmã? Entendeu, meu querido? Aí eu fui, dobrei o joelho e falei com ele. Falei, Senhor, agora é o Senhor. Minha parte eu tô fazendo, agora é o Senhor.
que eu vou fazer? Minha querida, eu fui para a escola bíblica dominical, dei a aula, fiz minha parte. Quando eu vim para casa, eu sempre vou pela pista. O Espírito Santo me guiou para o outro lado e me levou em uma casa. Quando eu cheguei na casa, eu pensei assim, deve ser para orar, né, para ela. Ela vinha chegando, ela falou assim, irmã Vera, minha cantora abençoada, que bom que você chegou aqui. Eu falei, por quê? Ela falou assim, tem 3 dias que eu não durmo. Meu pai do céu. Eu falei assim, mas por que, minha querida, você está precisando de oração? Ela, não, o Senhor veio, falou comigo, no profundo e falou, pega essa quantia aqui e dá para minha filha. Aí eu falei assim, o quê? Ela falou assim, tem 3 dias que eu não durmo, 3 noites que eu não durmo. Eu falei, 3 noites que você não dorme? Sim, o Senhor falou comigo, pega essa quantia e dá para minha filha. Minha querida, eu chorei, porque era exatamente, tinha 3 dias que eu tinha falado com o Senhor. Você crê nisso? Acredito sim, minha irmã. Já vivi muito esse mistério, minha irmã. Foi exatamente o que faltava. R$3.800. Olha que maravilha. E ali, para a glória do Senhor Jesus, eu paguei, né? Eu não, o Senhor, eu fiz uma parte, o Senhor fez tudo, né? Porque eu estou dizendo assim, do dinheiro, né? Sim. Do custo. E aí paguei a gravadora, graças a Deus sou culpado. E depois veio a história do clipe, que eu não sei se vai dar tempo de contar. Sim, amada. Nós temos ainda, deixa-me ver aqui, uns 16 minutos. Vamos falar aqui, resumidamente, tá? Um pouquinho aí sobre a gravação do clipe. Você vai falar para mim também, falando, você acredita na volta do Senhor Jesus? Amém? E também vamos passar o contato e a agenda, tá? E a gente faz a oração, beleza? Tá bom. Então, rapidinho. Sim. Aí, nisso aí, pra resumir, né? Sim. Logo depois veio outro clipe, que foi o interno e o externo. Nós colocamos para a glória de Deus, né? Deus deu condições, que não fica barato, a irmã sabe. Glória mas o nosso Deus é o dono do ouro da prata, só você crer e fazer a sua parte, que é a de Deus, ele garante. Aí fizemos o interno, que já soltamos, né? Todos podem ver aí no canal YouTube, tá lá, né? O clipe do Louvor Decisão, Vera e Violão, né? E para a glória do Senhor Jesus, agora, minha amada, vai eu creio que você já viu lá, dia 21 de agosto, às 20 horas, no canal YouTube, você vai poder ouvir, né? Assistir o clipe do Louvor original. Que maravilha. Que é igual veio a visão, no sonho que Deus falou comigo que ia mudar e mudou o bebê. Por isso que eu falo meu bebê. E a irmã que me entregou algo, né? Que ela está maravilhada, né? Então, o que acontece? Deus fez tudo certinho. E todos que estão me ouvindo agora, não esqueçam, dia 21, né? Às 20 horas de agosto, né? Do mês de agosto, vai estar lá para você ver que coisa linda que o Senhor falou e cumpriu. E que esse louvor alcance os corações, as vidas, porque o Senhor falou que através desse louvor, ele vai trazer muitas vidas, vai resgatar muitas almas. E nessa minha viagem de Rio das Ostras, o Senhor fez isso para a glória de Deus. Eu não sou de ficar filmando, eu não sou, eu deixo acontecer o Senhor trabalhar. Então, mas para a glória do Senhor Jesus, o Senhor já está fazendo. E por isso eu digo para você, vale a pena servir Deus. Vale a pena você colocar foco no teu chamado que Deus te deu. Porque tem muitas vidas que estão esperando, né? E Deus te deu a ferramenta para você trabalhar. É Ele que faz. Mas aqui na terra, Ele precisa de você para você alcançar as vidas para Ele. Porque nós sabemos que Jesus vai voltar. E esse louvor decisão é para você que não se decidiu ainda. Tome uma decisão. Venha para Jesus, aceite Ele como Salvador da sua vida. Ou volte para Jesus, porque Jesus te espera. Ele te convida, Ele te chama. E tem algo grandioso, glorioso esperando por você. Amém. Por isso eu te digo nesse momento, te pergunto, você já tomou uma decisão com o Senhor? Você já entregou a sua vida para Ele?
Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Assim como ele fez na minha vida, assim como ele me resgatou da morte, das garras da morte. E hoje eu estou aqui fazendo exatamente o que ele falou que ia acontecer, colhendo os frutos daquelas árvores, que é as almas para o Senhor Jesus. E ele falou que aonde eu não pudesse alcançar, a minha voz ia alcançar, amados, para a glória do Senhor Jesus. 53 países alcançados com a nossa voz, para a glória do Senhor Jesus. Quando ele fala, ele cumpre. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. E lembre-se, não abandone Jesus por nada. Eu vou cuidar do meu bebê e peço a vocês que me ajudem na divulgação, porque a obra missionária, a obra não é minha, a obra é do Senhor. E quantas vidas precisam ouvir esses louvores que tanto eu, tanta cantora que me escuta agora, tanto vocês, né, cantores, missionários que me escutam agora, né, com a voz de vocês, um instrumento para alcançar as vidas. Não é só a cantora Vera Lúcia Oliveira, não. É todos vocês que o Senhor chamou, escolheu para uma grande obra e capacitou, porque nós não somos capacitados, o Senhor escolhe e capacita. Vocês são escolhidos, são ferramentas de Deus para trabalhar nessa terra para Ele. Não pare, não deixe suas ferramentas de lado, mas pega agora em nome do Senhor Jesus. Ramanagassuri, me canto Ramanai, estou me arrepiando aqui. O Espírito Santo de Deus é forte sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você deixe a sua ferramenta enferrujar, mas que você deixe ela brilhando e que a luz desse mundo venha brilhar através da sua vida, que é Jesus. Ele está no controle de nossas vidas. Não é para nós pararmos, é para nós avançarmos. Então, eu te peço, vai lá no canal YouTube, ouça o louvor Decisão. Eu ofereço para você que não aceitou Jesus como seu Salvador, que já aceitou, mas que deixou por algum motivo. Cada um pega a sua cruz e siga Jesus, porque nós somos falhos. Ouça o louvor Decisão e que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. 10h01, chegou o final aqui do nosso encontro, desse bate-papo abençoado com a nossa querida missionária, cantora Vera Lúcia de Oliveira, direto do Espírito Santo. Querida, Jesus Cristo está voltando, né? Isso, essa é a nossa esperança. Acreditamos, Jesus Cristo está voltando, povo lindo, povo do Senhor. Glória a Deus. Desperta, igreja, em nome de Jesus. Convidamos a todos vocês para acompanhar o ministério da cantora, compositora Vera Lúcia de Oliveira, direto do Espírito Santo, em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais, e é bênção de Deus em outras emissoras de rádios também, não é isso, amada? E TVs. Olha, abraça aí o ministério da cantora, compositora Vera Lúcia de Oliveira. 10h02. Amada, passa o contato de agenda. Também o ministério Vera Lúcia de Oliveira está no Instagram, certinho? Sim. Também está no Facebook, Vera Lúcia de Oliveira. No TikTok, em todas as plataformas digitais. Kawaii. Lembrando também que você encontra aí o canal da cantora Vera Lúcia de Oliveira. É só você escrever Vera Lúcia de Oliveira Decisão. Vera Lúcia de Oliveira Decisão. Você encontra na plataforma YouTube. Assista o louvor, ouça o louvor até o final. Deixe o like, um comentário, inscreva no canal. Amém? E envia para alguém, porque o Espírito Santo vai falar ao coração, no teu coração e também de todos aqueles que ouvirem a canção Decisão da cantora, compositora Vera Lúcia de Oliveira. E tá chegando a música nova. Olha, gente, já tá lá pré-salvo, né? Já tá, olha, agendada aí o lançamento do videoclipe, em nome de Jesus. Querida, vamos orar, amada? E desde já gratidão por tudo, viu, minha querida? O tempo voa, né? Eita, glória. Eu que agradeço por tudo, minha gente. Eu que agradeço. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, viu? Amém, que Deus amém. abençoe o seu ministério, que é lindo, né? Amém, eu fiquei, assim, muito feliz de você me encontrar. Amém. E com certeza, né? Vai vir aí o clipe do Louvor Decisão, dia 21 de agosto, se Deus quiser, às 20 horas, está soltando lá. Amém. E eu conto com você e vamos continuar nesse mistério aqui, porque
Deus te escolheu para muitas coisas, e uma delas é essa aí, é uma missão de estar, né, ajudando as pessoas a divulgar o seu trabalho. Isso é uma missão, né? As pedrinhas que Deus está colocando nas nossas coroas de glória também está sendo repartida com você. Amém. E com todos que estão nos abençoando, né, amém, amém, amém. Somente beijo gratidão, viu, amada? Agradeço a todos. Amém, amém. Gratidão por tudo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não gosto dessa palavra, é gratidão. A gente não tem palavras. Somente o Senhor Jesus para abraçar, não é isso? Querida, vamos orar? Ora por todos nós aí, amada, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Amém. Fique à vontade. Glória Senhor a Deus, Pai Todo-Poderoso. Obrigada. Deus de perto, Deus de longe. Peço-te perdão dos meus pecados, minhas falhas. Pensamentos e feitos que não te desagradam porque somos humanos. Para adentrar a tua presença, Senhor, e pedir, Senhor, por esta vida agora, Pai, que está do outro lado desse aparelho. Senhor, muitas vidas que vão ouvir, Senhor, esta oração. Tu conheces, Pai, o meu coração, tu sabes, Pai, quem eu sou. Tu sabes quem está do outro lado, Pai. E tu sabes as necessidades que eles precisam agora. Por isso eu te clamo por esta vida, Senhor, que está aflita. Eu te clamo, Senhor, por esse coração que está entristecido. Eu te clamo por essa vida que está pensando em desistir, Senhor. Eu te clamo, Senhor, por esta vida que está no leito de hospital neste momento. Pai querido, Pai amado, eu te clamo, Senhor, por esta vida que está tentando tirar sua própria vida, Ramanagassuga, neste momento. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus repreenda esse espírito suicida agora, em o nome de Jesus, Pai. Vai nos corações, meu Senhor. Toca, Jesus querido, conforme a tua vontade, conforme a necessidade de cada um, Senhor. Abençoa essas vidas que estão ouvindo agora, Pai querido, através das redes sociais, Pai, através dessa missionária, que é essa radialista maravilhosa, Senhor, que tem abençoado as nossas vidas. Senhor, abençoa o ministério dela, meu, e de todos que estão ouvindo agora esta oração. Vai de encontro a estas vidas, Senhor, e alcance por tua misericórdia. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez nesse dia e ainda vai fazer, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso, Pai, um Deus de poder e glória. Deus, muito obrigado. Continua comigo e continua com os teus filhos, Pai, e que nós possamos estar preparados, porque o Senhor vai voltar e nós temos que estar preparados diante do Senhor, porque tudo que nós tivermos aqui nessa terra é nada, Senhor, comparado ao que está guardado de Canto Ramanagassuga para nossas vidas, Senhor, lá, Senhor, no céu. Que nós possamos, Senhor, ter um entendimento que não vale a pena, Senhor, juntar tesouro nessa terra e não ter o Senhor. Nós temos que juntar tesouro no céu, aonde a traça não consome, aonde o ladrão não rouba, Senhor. Mas que nós possamos ter um entendimento que também temos que viver bem essa terra, mas com o Senhor. O Senhor prometeu o melhor da terra para nós obedecermos a sua voz. Assim, Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Abençoa estas vidas e eu peço aqui, Jesus, que o Senhor continue conosco em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado, Deus. Amiga, quero pedir a todos que estiverem ouvindo a minha voz, que puderem me seguir nas redes sociais, né, como você já pediu lá, eu reforço pedindo, porque eu não estou aqui pela cantora Vera Lúcia, eu estou aqui pelo meu Rei Jesus. Eu estou em trabalho para Ele. Amém. A minha missão é para Deus. Amém. E eu conto com cada um que puder me ajudar. Como eu falei, a minha coroa de glória será repartida por todos aqueles que têm abençoado a obra do Senhor, tanto na minha vida, tanto na sua e de todos que estão nesta caminhada. Amém? Amém. Agradeço do fundo do meu coração por tudo. Amém. Beijo Pai, no coração. amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Gratidão, amado. Um beijo no teu coração. Vamos continuar ouvindo aqui.
Vera Lúcia, decisão, e daqui a pouquinho a gente volta. Esse foi o nosso encontro com a cantora, compositora, missionária Vera Lúcia de Oliveira, direto do Espírito Santo. Siga ela nas redes sociais e em todas as plataformas digitais e é bênção de Deus. Vambora agora, ouvindo aí Vera Lúcia, cantora Vera Lúcia de Oliveira, decisão. Deus te abençoe, amada, gratidão por